Olá, boa tarde. Eu sou Maria Alice, sou vice-presidente da Associação dos Auditores de Controle Externo do TCRJ, e é com grande satisfação que nós estamos aqui a propósito de celebrar o segundo aniversário da nossa associação. Eu gostaria muito de agradecer às diretorias da Audi TCE e da NTC, que é a nossa associação nacional, na pessoa dos presidentes Rafael Leite e Gominho. Ambas as diretorias não mediram esforços para a realização desse ciclo de palestras. E, em especial, eu gostaria de agradecer as nossas convidadas, Ângela e Paula, que falarão sobre os municípios aqui do Rio de Janeiro, onde nós vivemos, os municípios que são jurisdicionados da nossa Corte de Contas, são 91 municípios. Claro, não falaremos de cada um dos 91, vamos falar de forma geral, mas falaremos dele. E, muito especialmente, acima de tudo, eu quero agradecer a você que está nos assistindo, que nos está dedicando seu tempo nesse momento difícil que o país está vivendo, que nossas vidas estão sendo duramente atingidas por esses motivos. Vamos relaxar nessa horinha, vamos aprender um pouco com essas duas, que são profissionais brilhantes e, além de tudo, de uma generosidade assim ímpar, porque vão dividir conosco o grande conhecimento que possuem, né? O tema de hoje é de grande relevância. E por quê? Porque nós esperamos que conduza à reflexão. Nós teremos aqui informações técnicas, informações fidedignas e atualizadas que nos ajudarão a entender o processo que o nosso Estado atravessa, nossos municípios. Todos nós moramos em cidades, então é algo que está afeto a todos nós, profissionais de controle ou não, e queremos aí, principalmente, fomentar uma sementinha para o nosso controle social, que é o grande controle de todos, acima do controle externo, que nós aqui representamos, o controle interno, onde eu já atuei. O controle social é o mais importante, porque todos nós, profissionais de controle e cidadãos, precisamos de ajuda para essa tarefa hercúlea, que é realizar o controle da aplicação dos nossos dinheiros, a utilização dos nossos bens, a arrecadação da nossa receita. Todo esforço ainda é pouco, né? É quase que a vacina correndo atrás da doença já instalada, né? Me desculpe a comparação, mas é o que é. Então, o fortalecimento do controle social é super importante, sempre, e mais ainda nesse momento, eu diria. E para nos auxiliar aqui hoje, para nos conduzir a essa boa reflexão a respeito dos municípios, de como está a nossa vida hoje, nós temos aqui a Ângela, a professora Ângela. Já vou detalhar o currículo da Ângela. A Ângela é brilhante profissional, muito conhecida no meio acadêmico, muito conhecida de todos nós. E a Paula Nazaré, também professora, minha amiga querida, minha colega lá no Tribunal de Contas, onde atuamos desde os anos 90. A Paula também possui grande conhecimento a respeito desse assunto, né? Então, vamos lá. A Paula, tenho que dizer que eu puxo um pouco a sardinha, porque nós trabalhamos juntas durante um bom tempo. Já fizemos parte de comissões, já fizemos muitos trabalhos. Na época, a Paula dirigiu a Escola de Contas do Tribunal durante muito tempo. Eu era secretária-geral, então temos uma parceria aí de longa data, né? Bom, é verdade. Então, falar um pouco da Ângela. A Ângela Penalva, ela é economista, doutora e pós-doutora em planejamento urbano regional pela FAUSP. A Ângela é professora titular da Faculdade de Ciências Econômicas e dos programas de pós-graduação em Ciências Econômicas e Direito da UERJ. Além disso, é pró-cientista da UERJ e bolsista de produtividade do CNPq. Ela ainda arranjou tempo para escrever aí vários livros, né? Hoje eu vou destacar aqui o Política Urbana no Contexto Federativo Brasileiro, Aspectos Institucionais e Financeiros. Esse livro está em pré-venda pela... Não é esse, não. Eu troquei aqui. Eu vou destacar aqui especialmente, vou falar do outro também. Rio de Janeiro, Agendas Urbana e Regional da Segunda Década do Século XXI.
Esse está em pré-venda pela editora Telha. Nós vamos ter aqui o privilégio de ouvir quase que em primeira mão coisas desse livro aí, fantástico. A Ângela também escreveu Economia, Espaço e Sociedade no Rio de Janeiro, pela Fundação Getúlio Vargas, Município, Espaço e Território, pela editora Forense, e o que eu mencionei, que foi Política Urbana no Contexto Federativo Brasileiro, Aspectos Institucionais e Financeiros, meu queridinho especial, porque foi no pré-lançamento desse livro que eu conheci a Ângela. Então, ele é um livro especial para mim, por isso até que eu troquei. Bom, é isso. Então, vou passar a palavra para a professora Ângela, agradecendo por ter aceito o convite da Audi TCE e por estar aqui conosco. Ângela, por favor, você tem a palavra. Muito boa tarde, eu agradeço demais as palavras simpáticas, carinhosas da Maria Alice, e é uma satisfação também de estar dividindo aqui o espaço com a minha queridíssima Paula, que compartilha com a Maria Alice a amizade e a admiração, né, pela Paula, e, evidentemente, não podia deixar nunca de aceitar um convite de vocês e de tratar de um tema tão relevante no momento em que a gente vai eleger os prefeitos, né, daqui a pouco, em novembro, e então ajudar na reflexão sobre o que é ser prefeito, ajudar a discutir como a prefeitura pode atuar no sentido de melhorar as condições de vida dos munícipes, é uma oportunidade importante e que eu não deixaria de aceitar participar desse debate. Queria dizer também que estou aproveitando essa oportunidade para divulgar o livro que a Paula até participa e que a gente organizou junto com o Pedro Vasques e a professora Roseli Piquet, num projeto que era para discutir o que aconteceu com as políticas públicas territoriais na segunda década do século. Tá certo? Então, esse é o mote do livro, né? Que se o Eric puder mostrar aí a primeira tela, a gente já vai ver a capa que eu achei bem bonita. Eu espero que seja do agrado da Paula, dos demais autores, e, enfim, e do público em geral. Bom, vamos passando aí, então. Eu preparei uma pequena apresentação para eu não me perder, e, evidentemente, que algumas vão demandar um pouco mais de tempo, mas a gente vai avisando ao Eric que está me ajudando nessa apresentação aqui. Bem, em primeiro lugar, chamar a atenção para o fato de que o planejamento territorial demanda uma visão de futuro, né? Uma perspectiva de como que se tem em vista a dinâmica do espaço urbano e territorial, né? E, por conta disso, chamar a atenção para o tema que me é mais caro, que é a política urbana, ainda que nesse livro a gente trata da política de desenvolvimento regional, por causa de uma parceria com a professora Rosélia Piquet, mas porque eu tenho trabalhado há 29 anos no programa do Direito da Cidade, eu iniciei minhas pesquisas tratando, né, do desenvolvimento regional e fui migrando crescentemente para o desenvolvimento urbano. Daí que vocês vão perceber que há um maior foco na agenda urbana, né? Mas o projeto do livro era, então, discutir a agenda das políticas públicas territoriais, que é, inclusive, o nome do meu grupo de pesquisa, lá no CNPq, do qual a Paula faz parte, nesse contexto, tratar
de uma questão que eu já venho discutindo há uns 15 anos. O meu grupo de pesquisa ele foi criado em 2006, e de lá para cá ele tem uma certa dinâmica, porque são muitos alunos que entram e saem, e alguns mais ou menos fixos, né? Eu espero que a Paula fique fixa daqui para diante. E, bom, então, a política urbana, a regional também, mas a política urbana em particular, tem duas dimensões que eu gostaria aqui de destacar. Uma dimensão é a regulatória, né? Em que o poder público diz pode, não pode construir aqui, pode, não pode usar esse terreno para fazer uso residencial ou industrial ou misturas. Enfim, a política regulatória é aquela que não demanda praticamente orçamento, né? Não é que seja grátis, porque aloca muita gente na administração pública voltada para essa dimensão da política, né, a regulatória. Mas existe uma outra dimensão, que é a dimensão de fomento, né, porque o planejamento urbano regional, você tem uma ideia de futuro, mas você tem que ter instrumentos para implementar políticas que vão na direção de realizar aquela ideia de futuro, né? E para implementar essa ideia de futuro, você precisa de promover investimentos. Investimentos no território urbano, no território regional, conforme o destaque que você esteja dando, né? Esse fomento ele demanda, então, fonte de financiamento, né? Então, já tem uma natureza diferente da política regulatória, né? Porque se você imagina, se você é o poder público, imagina que vai colocar, por exemplo, um equipamento importante, tipo uma estação de metrô, né? Isso precisa de ter um financiamento, e esse financiamento tem que ser discutido, se vai caber só o município, se vai ser uma parceria com o Estado e a União, e ele demanda, então, uma disputa interfederativa e uma disputa por funções atinentes ao município, ao planejamento urbano do município, à política urbana do município. Vamos passar, Éric, de novo para a próxima. O município, ele tradicionalmente, ele é o ente público responsável pela política urbana, né? A política de desenvolvimento regional, ela tende a ficar mais na esfera do governo estadual, né? Mas tanto a política urbana quanto a política de desenvolvimento regional também é parte das responsabilidades do governo federal. Não no que tange a dimensão de regulação, mas no que tange a dimensão de fomento, né? De financiar o gasto para implementar investimentos de âmbito local, regional ou nacional. Tá? Bem, então, a competência do município sempre foi, na área da política urbana, sempre esteve presente em toda a história republicana. Mas, na última Constituição, que entrou em vigor, a nossa Constituição, de 1988, o município ele ficou elevado à condição de ente federativo, né? Significando que ele goza de autonomia política, administrativa, financeira e legislativa, e, portanto, ele não pode ser obrigado a fazer o que ele não quer.
né? Então, essa autonomia ela é diferente da situação que vigia anteriormente, porque antes o município era tutelado pelo governo estadual. E, a partir de 88, ele deixa de ser tutelado e ele passa a ter uma autonomia que faz com que municípios de grande porte, né, as capitais, alguns municípios importantes de grande porte, até de médio porte, passam a ter um protagonismo que não existia anteriormente, né? E uma autonomia que permite que eles possam discutir, né, os municípios possam discutir com os governos estaduais se uma política não lhe é interessante. Então, o governo estadual deixa de ter essa possibilidade de impor uma política, né? E além dessa autonomia que o município recebe na Constituição de 88, ele se torna responsável pela execução de outras dimensões de políticas sociais, porque a Constituição de 88, além de elevar o município à condição de ente federativo, dando essa autonomia que eu me referi, também tornou o município responsável pela aplicação de políticas sociais, né? Muito se discutia, né, lá nos anos 90, começo dos 2000, se o município se a descentralização das políticas públicas tinha afetado as políticas econômicas. Não, mas as políticas sociais, sim, né? Então, por exemplo, há um comando normativo em que o município é obrigado a gastar do seu orçamento 25% em educação e 15% com saúde, né? Essa novidade de tornar uma parcela do orçamento municipal comprometido com as políticas sociais vai afetar a possibilidade que tem o município de participar de investimentos na dimensão da política urbana em termos de fomento, né? A política urbana que antes tinha participava, né, com um percentual muito mais elevado do orçamento local, ele vai perdendo essa participação e, mesmo sendo responsável pela política urbana, ele vai, contraditoriamente, perdendo a capacidade de fomentar o desenvolvimento urbano, ainda que ele mantenha a competência exclusiva de definir a legislação urbanística, ok? Bom, então, no próximo slide, hein, Eric? No próximo slide eu vou... próximo slide. Isso, já estamos no próximo slide, desculpe. Então, como eu dizia, a Constituição de 82 trouxe os artigos 182 e 183, o 182 em particular, que define o município como responsável, competente exclusivo pela regulação da política urbana. O 183 é o que trata da revisação, enfim, facilita a revisação fundiária. Então, o município passou a ter essa competência exclusiva, né? Mas essa competência exclusiva ela só pode ser exercida se o município tiver o controle sobre o uso da terra urbana, né? E aí isso suscitou muita apreensão sobre se poderia o município controlar a propriedade, né? Porque o direito de propriedade ele é o fundamento dos direitos civis, né? E ele está resguardado na Constituição, mas
a Constituição passou a tratar esse direito não como absoluto, mas sim como um direito que vai ser preservado desde que a propriedade cumpra a sua função social, né? Então, você não pode ter uma propriedade sem que você dê um uso e que esse uso seja identificado como um uso social. Por conta disso, a regulamentação da política urbana demorou muito, né? Demorou 13 anos para ser aprovado, né? O que aconteceu apenas no ano 2001, com a lei do Estatuto das Cidades, né? Vamos lá, Érica, o próximo slide. Nesse slide aí, o que eu estou... podemos passar adiante. Não, adiante. Esse, está certo. Então, nesse slide aí, o que eu estou querendo destacar é que, depois de regulamentada aquele artigo 182 da política urbana por meio da lei do Estatuto da Cidade, cresceu a discussão, entrou na agenda não, foi intensificada a agenda sobre o desenvolvimento urbano e isso foi coroado em 2003 com a ascensão do governo Lula, governo federal, que criou, então, o Ministério das Cidades. O Ministério da Cidade, que foi extinto aqui agora com o governo Bolsonaro, ele existiu, então, durante esse período de 2003 a 2018, e ele teve uma importância muito grande, porque ele articulou várias dimensões da política urbana sob o governo federal, que tratou das políticas de moradia, mobilidade, habitação social, saneamento e projetos urbanos de uma forma articulada, né? E não mais setorialmente. Isso foi um grande avanço, porque o desenvolvimento urbano e também o regional, ele precisa de ter uma cooperação interfederativa no mínimo, na dimensão do fomento desse desenvolvimento, porque as infraestruturas que afetam a dinâmica territorial, a maior parte delas tem uma repercussão para além da fronteira de um município. Então, a responsabilidade, e isso está na Constituição também, de organização, ordenamento, né, como diz a Constituição, ordenamento do território urbano, regional e nacional é das 3 esferas de governo. Não obstante, a regulação do território urbano seja competência exclusiva do município. Tá? Então, voltando para a questão da importância da articulação interfederativa, o Ministério da Cidade vai responder a essa situação, a essa demanda, né? E vai promover, a partir daí, o que eu chamo de a Era dos Planos, uma Era dos Planos que inclui um conjunto de leis, né? E aí, nesse slide, eu estou apresentando aspectos desse avanço normativo na organização, no ordenamento territorial, que resultou nessa era de planos. Então, o governo federal faz um plano e prevê algum financiamento para os municípios promoverem as políticas que estão inseridas nesses planos, desde que
desde que eles financiando essas políticas, ou cofinanciando essas políticas, desde que eles aceitem as orientações do governo federal. Temos que lembrar aqui que nós temos 26 estados mais o Distrito Federal, que são considerados entes federativos em nível estadual, regional, né? Mas temos 5.570 municípios instalados, né? Dos quais só 324 têm mais de 100 mil habitantes. Então, você tem uma grande maioria de municípios de pequeno porte, e, na verdade, mais de 70% com população inferior a 20 mil habitantes, não precisando nem de fazer plano diretor, que é o instrumento de política urbana necessário para implementar a política urbana em escala municipal, né? Então, você tem uma heterogeneidade muito grande entre os municípios. Então, essa mudança, né, da descentralização para uma centralização que o Ministério da Cidade promoveu e que alguns colegas lá da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo chamam de coordenação federativa, mas que é uma centralização, né? Contrariando os constituintes de 88, né? Mas responde a uma situação fática em que a maior parte dos municípios não tem capacidade técnica, não tem escala de população, né, mais do que de território, que muitos têm em escala grande, né, para promover o ordenamento territorial. Então, esse conjunto de leis a que me referi, né, essa lei dos consórcios públicos, eu queria destacar porque é uma lei que tenta estimular a regionalização do fomento ao desenvolvimento de funções públicas de interesse comum, no caso do saneamento, por exemplo, agora que a gente acaba de ter aprovado um novo marco regulatório, né? Esses pequenos municípios, essa grande maioria de municípios que é de pequeno porte, eles poderiam estar articulados por vontade própria num consórcio para gerir função pública de interesse comum, como é o caso do saneamento, o caso de transporte, mobilidade intermunicipal e até, eu acho, de habitação social. Depois da lei dos consórcios públicos, que ela é mais utilizada assim, a maior parte dos consórcios é mais na área ambiental e de saúde, mas a gente espera que com a nova lei do saneamento isso prospere também mais no saneamento, né? Mas, enfim, a lei dos consórcios foi, então, importante, ainda que não tenha resultado no êxito que se esperava no momento em que ela entrou em vigor, que é 2005, e depois dela teve o marco regulatório do saneamento, que acabou de ser agora alterado em 2020, né, numa lei de julho agora de 2020, a lei de habitação social, que também foi parcialmente alterada com a lei de regularização fundiária de 2017, a lei de mobilidade urbana e, finalmente, em 2015, entrou em vigor a lei do Estatuto da Metrópole, que é uma norma que busca tornar a gestão dos territórios de municípios que estejam conurbados ou que façam parte de regiões metropolitanas, que eles sejam obrigados a compartilharem projetos de desenvolvimento urbano regional. Essa lei entrou em vigor em 2015, tinha um período
de carência de 3 anos, a partir do qual todos os municípios que fizessem parte de algum aglomerado urbano, ou micro-região, ou região metropolitana, precisariam de ter um planejamento, um plano de desenvolvimento urbano integrado, né? Mas, em face da dificuldade dos municípios cumprirem esse prazo, veio uma outra lei que permitiu que esses prazos pudessem... Enfim, tirou o prazo, né, e deixou, sei lá, para as calendas gregas, né, porque em algum momento isso vai ter que acontecer, mas tirar o prazo de 3 anos e não colocar um outro é esvaziar de sentido o que a lei, o sentido da lei, né? Bom, agora destacar um pouco mais aquilo que eu acho que a Paula que vai saber, que a Paula que vai poder falar mais destacadamente, né? A questão do financiamento, do fomento da política urbana, né? Esse avanço regulatório ele não foi acompanhado da expansão do fomento do desenvolvimento urbano, porque o fomento do desenvolvimento urbano, nos orçamentos municipais, como os nossos auditores aqui presentes sabem, eles são recursos que podem ser, não são recursos obrigatórios, de gasto obrigatório, né? Então, os ajustes fiscais a que os municípios têm sido constrangidos a fazer vai no investimento. Então, o investimento vem declinando regularmente, né, como é por demais sabido do público dos auditores, e isso vem resultando numa perda de autonomia financeira dos municípios, né? Eu fiz um exercício para lidar com, entender a autonomia orçamentária dos municípios e observei o seguinte, que os recursos com que os municípios contam, seguramente, que são os recursos próprios, da sua arrecadação própria, e as transferências constitucionais, né? Essas duas fontes gerariam um grau de autonomia orçamentária. Quando eu comparo o período de 2003 com 2014, mas com certeza vai para 2019, que já tem dados para 2019, o que eu observo é que essas fontes que geravam mais autonomia para o município definir como ele ia alocar o seu gasto, baixou muito, né? Baixou muito e aumentou a dependência de orçamento dos municípios de transferências legais, mas não constitucionais, como a do SUS e da educação, assistência social, e as transferências de capital, no caso aqui no Rio de Janeiro, foi importante recentemente, por causa dos gastos com as Olimpíadas e também com a Copa do Mundo. Então, as transferências de capital, né, aquelas transferências voluntárias, elas cresceram, tiveram uma importância maior. Enfim, mas não foi só aqui no Rio de Janeiro. Os municípios pequenos passaram a estar mais dependentes das transferências, essas transferências voluntárias. E essas transferências legais, mas não constitucionais, elas aumentaram muito a sua participação percentual nos orçamentos municipais, né? Especialmente saúde. Eu fico imaginando que agora, com a pandemia, isso pode ter aumentado. Ou não sei, né? Porque o governo federal também deixou de cumprir a sua responsabilidade adequadamente, mas que houve transferência
para os municípios, isso seguramente houve, ainda que tenha sido não de forma homogênea, mas, enfim, houve. O que eu quero dizer é que a autonomia orçamentária dos municípios diminuiu, né? Isso com certeza. Com isso em mente, eu elaborei a ideia de fazer o livro que eu estou aqui hoje apresentando, né? Que é: se na primeira década do século XXI a gente teve um avanço na política institucional e também na de fomento ao desenvolvimento urbano, na segunda metade do século isso mudou, né? E como é que e por que isso mudou, né? Eu acho que está claro que a gente teve uma crise política e uma crise econômica, mas crise essa que a pandemia tornou mais intensa. Mas não quero dizer que essa crise seja momentânea, ela é uma crise estrutural, porque ela já vinha fragilizando a autonomia orçamentária dos municípios, né? E a legislação que tinha que tinha avançado, né? Conforme eu vinha mencionando anteriormente, ela não tem a efetividade que se esperava, porque essa efetividade, inclusive, depende de articulação interfederativa e depende de financiamento, né? E daí eu organizei, então, eu junto com o Pedro Vasques e a Rosélia Piquet, um conjunto de estudos elaborados por colegas que podemos passar por outro bloco, para outra. Isso. Com um conjunto de estudos, cujo primeiro bloco objetivava justamente situar algumas dimensões da política urbana nessa segunda década do século. Então, eu escrevi um artigo que resume essa história, né, da política urbana. Maria Alice, eu ainda tenho mais uns 5 minutos, 10, está bem, então está bem. Então, eu escrevi um artigo que sintetiza o que teria sido o avanço institucional da política urbana e já vou levantando questões para refletir por que não houve a efetividade na política urbana no Brasil ao longo do tempo, em particular, por que houve essa mudança, né, na segunda década do século. O Pedro Vasques, meu co-organizador, meu colega, que foi meu aluno, meu orientando e agora é muito meu amigo, meu parceiro, ele escreveu um artigo sobre saneamento básico, né, uma avaliação sobre a atuação dos setores público e privado no contexto de novas proposições regulatórias. Proposições regulatórias que vão na direção da privatização do setor de saneamento, que, apesar de ser uma dimensão importantíssima da política urbana e que merecia um tratamento mais prioritário por parte do governo, né? Até porque é a infraestrutura de menor abrangência em termos de cobertura da população, no entanto, ela avançou, mas avançou pouco, mesmo tendo aquela lei de 2007. E agora a lei de 2020 vai na direção de estimular ainda mais a privatização dos serviços de saneamento, né? Uma outra colega que também foi uma querida ex-aluna lá da UERJ, que agora é professora lá do IPU, na UFRJ, a Rosângela Luft, tratou da política de mobilidade urbana,
e ela até coordena um grupo de pesquisa lá na UFRJ sobre o tema, então, e ela vai contando também, né, a, a, como que a lei que tornou obrigatório a, a, os planos municipais de mobilidade urbana, como eles teriam de ser implementados e como eles ainda não estão sendo implementados, e levanta algumas questões para discutir isso. E, finalmente, nesse primeiro bloco, o artigo da minha colega, minha parceira em outro grupo de pesquisa, o NEPEC, minha colega Arícia Fernandes, que também foi minha aluna lá nos anos 90 e que agora é grande professora, grande especialista na área da revisação fundiária, é minha colega na UERJ, é colega do meu filho na Procuradoria do município, e é uma autoridade na área da revisação fundiária. A revisação fundiária, como eu já mencionei, ela foi objeto de uma lei de 2017, né? E nós, urbanistas, achávamos que a Constituição de 88, o que ela trouxe que mais avançou na política urbana foi foi na área da regularização fundiária, porque permitiu que o uso capião urbano pudesse gerar propriedade depois de 5 anos de uso sem uso manso, né, da terra urbana, enquanto que na terra rural é 20 anos. Então, a regularização fundiária avançou muito, o que foi muito importante para que o poder público pudesse, por exemplo, negociar financiamento junto ao BID ou ao Banco Mundial para investimentos em área de favela, porque essas instituições não permitiam financiar obras em áreas onde a regularização fundiária não estava definida. O fato de poder regularizar com mais facilidade, inclusive criando área de especial interesse social, interesse público, permitiu que o poder público pudesse, por exemplo, contratar financiamento do Banco Mundial para fazer o projeto Favela Bairro, por exemplo, lá atrás, e outros que vêm ocorrendo. Então, essas dimensões de política urbana são muito importantes e esse primeiro bloco dá destaque para isso. O segundo bloco é o bloco que discute o fomento ao desenvolvimento urbano, né? Nesse bloco que a Paula contribuiu muito significativamente com a renda dos royalties de petróleo, que é aqui para os municípios fluminenses, mas também do Espírito Santo e de São Paulo, são importantes. Eu não vou entrar nesse debate, porque vou esperar ouvir os dados mais recentes da Paula, mas outros 2 ex-alunos, e que são também agora já profissionais importantes, a gente vai ficando velho, né? Mas a gente tem a satisfação de ver que antigos alunos têm uma trajetória bacana e que enche a gente de orgulho. Eu, pelo menos, sinto que a minha carreira de professora tem um sentido quando eu vejo, por exemplo, que o Kleber Castro, que é consultor da Frente Nacional dos Prefeitos, ele escreveu um artigo justo para esse livro, que foi Padrões de Financiamento dos Municípios, e o Pedro Humberto Carvalho Júnior, que foi meu orientando de dissertação de mestrado, enfim, e hoje é técnico lá do IPEA, ele fez um artigo também para esse livro sobre o ITBI, né? E aí ele faz lá umas propostas de que o ITBI possa ser modificado e melhorar a arrecadação dos municípios. Ele vê ali uma possibilidade de mudança na gestão do ITBI, proporcionar mais recursos, e recursos que pudessem ser financiar esse fomento ao desenvolvimento. E no terceiro bloco,
é o bloco em que sobre o desenvolvimento regional. E aí, regional no sentido não apenas do Estado inteiro, mas de um aglomerado urbano. O aglomerado urbano é o artigo que eu fiz coordenando um grupo de pesquisa lá no programa do Direito da Cidade, em que tive vários alunos, aqui eu não coloquei o nome deles, mas foram alunos excepcionais, o Matheus Vilela, a Luma Amaral, a Carmen Matos, enfim, no livro tem o nome desses alunos que participaram do grupo de pesquisa e a gente tratou de discutir os desafios da política urbana em aglomerados urbanos. E aí a gente analisou a região metropolitana do Rio. Como é que o avanço normativo na gestão de um território composto de 22 municípios, que tipo de desafio normativo ele enfrentou. E enfim, então, esse foi um trabalho muito gostoso de fazer e compartilhado, né, com os alunos. Os outros artigos são de outros colegas meus, né? O Bruno Sobral, que é meu colega de departamento lá na Faculdade de Economia, escreveu sobre a questão da crise financeira no Rio de Janeiro, né? E aí ele chama atenção para o fato de que não é uma crise só financeira, mas é uma crise para além da questão financeira, mas assim de um esvaziamento da economia fluminense, mas ao mesmo tempo decorrente da crise política que aconteceu e que comprometeu as receitas do governo estadual por conta de como a economia do petróleo foi afetada, né? Além desses, temos também uma outra colega minha, a Ana Carolina, escreveu um artigo sobre a dinâmica demográfica no estado do Rio de Janeiro pós 2010, e a professora Rosélia contribuiu com 2 artigos que foram feitos em coautoria, um discutindo a relação entre petróleo e emprego e outro discutindo esse mesmo tema, mas focalizado no município de São João da Barra, que tem sido muito afetado com a presença dos investimentos do Porto de Açu, né, que, apesar da quebra lá do Ike Batista, o negócio foi vendido e continuou em curso. Então, esse é o perfil do livro, e que já está em pré-venda, fazendo a propaganda. E, enfim, é isso. Maiores esclarecimentos, eu fico aguardando a fala da Paula e eventuais perguntas. Muito obrigada. Parabéns. Muito bom. Muito bom. Foi ótimo, com certeza. Parabéns, Ângela. Nós agora vamos ouvir um pouco da Paula, né? Já que os municípios hoje, como bem colocou a professora Ângela, tem muitas obrigações, principalmente eu destacaria aqui na área da saúde e educação, com suas rendas já carimbadas, né? Seu orçamento carimbado, como a gente costuma falar. Então, vamos ouvir agora a Paula. Eu vou apresentar a Paula mais detalhadamente para vocês agora. A Paula é economista, ela é doutora e mestre em economia pelo Instituto de Economia da UFRJ, é auditora do TCRJ desde 1995, onde exerceu diversos cargos, entre os quais Paula foi subsecretária adjunta de controle da gestão e da Receita, e foi diretora-geral da Escola de Contas e Gestão, isso de 2009 até 2017. A Paula também é professora, ela é professora de Finanças Públicas, de Lei de Responsabilidade Fiscal, de Desenvolvimento Local e Gestão Urbana e Desenvolvimento Socioeconômico do Rio de Janeiro. Ela possui vários artigos
publicados em livros e revistas, em especial sobre finanças públicas municipais e royalties do petróleo e gás natural. Atualmente, a Paula está cedida ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, onde é assessora do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso. Essa é a auditora Paula Nazaré. Vamos ter o prazer agora de ouvir, Paula, se de fato os municípios não têm fontes de financiamento, se é um problema de gestão, qual é a dependência dos royalties, afinal, os royalties são uma bênção ou uma maldição, né? Então, com a palavra, a Paula Nazaré, nossa querida auditora. Obrigada pelas suas palavras, Maria Alice. Eu queria começar dizendo, primeiro, que essa é uma pergunta que não quer calar, né? Se é uma bênção ou maldição. Eu vou começar agradecendo a nossa associação pelo convite para participar desse ciclo de palestras. Um agradecimento ao nosso presidente, Rafael, e a toda a diretoria, em especial a minha querida amiga Maria Alice, nossa vice-presidente, que está aqui nessa mesa maravilhosa, com essas mulheres maravilhosas, e a Maria Alice, como ela mesma falou, também nós como colegas do TCE, atuando no controle externo, tivemos muitas oportunidades de trabalhar lado a lado, né? Maria Alice participando de várias iniciativas no TCE, e é uma honra para mim estar aqui com ela e a gente ter mantido essa amizade, esse companheirismo. Eu queria também ter participado dos eventos da Audi, né, desde o seu início, e hoje a gente está aqui comemorando os 2 anos, e fazer o agradecimento super especial, né, à minha querida professora Ângela Penalva Santos. Querida professora, não, porque a Ângela não foi minha professora, né, Ângela? Mas, assim, não formalmente, mas eu aprendi muito com a Ângela. Quando eu estava fazendo minha tese de doutorado, eu tive contato com o trabalho da Ângela e mudou completamente a minha cabeça com relação à minha forma de pensar o município. Então, desde que eu li o primeiro trabalho dela, que eu virei super fã. A Ângela tem uma obra vastíssima, muitos trabalhos, e assim ela tem um dinamismo, uma capacidade de mobilizar as pessoas, botar os alunos para fazer, ela está sempre fazendo, inventando, e hoje eu tenho o privilégio, né, a honra de que ela me convidou para integrar esse grupo de pesquisa, e também escrevermos juntas, né, um artigo para um seminário que ela organizou sobre o Rio de Janeiro há 2 anos atrás, inclusive falando sobre essa questão, as questões estruturais e conjunturais da crise que afeta o Estado e os municípios do Rio de Janeiro. Então, acho que um tema assim, da maior relevância que a Ângela hoje comentou aqui nessa belíssima apresentação, foi uma aula, é super bom ouvi-la, e, enfim, eu desde da minha tese de doutorado, que foi uma análise sobre as finanças dos municípios do Rio de Janeiro, um estudo de caso, né, de federalismo fiscal, né, meu foco sempre foi, como economista, o estudo da receita pública, e desde que eu comecei a trabalhar com as finanças públicas, a analisar essas contas dos municípios do Rio, começaram a aparecer uns números que no começo eu não conseguia entender bem, alguma distorção, e afinal isso eram as rendas do petróleo. E desde então, isso aí nos anos 2000 e pouco, meados dos anos 2000, desde então eu nunca mais deixei de trabalhar nesse tema, muito incentivada pela professora Rosélia Piquet, que a Ângela mencionou aqui, que é assim, uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho uma profunda admiração, é uma das organizadoras do livro, ela me incentiva muito, sempre me desafiando, assim como a Ângela, né? E assim, eu fico muito feliz porque ao lado do meu trabalho como auditora e agora desempenhando minhas funções no Ministério Público, nas escolas, né, tanto do TCE quanto do Ministério Público, eu tenho oportunidade também de seguir nesse estudo acadêmico. Então, a Ângela, para esse livro, como ela apresentou, ela me desafiou para contribuir pensando a importância das rendas petrolíferas para os municípios. Né? A grande questão é dizer que eles são, né, que ela me colocou, eles são uma importante fonte de receitas, né, para o fomento, como ela colocou,
se não para todos, certamente para um número considerável de municípios do país, né? E entre esses sobressaem os municípios do Rio de Janeiro, principalmente, do Espírito Santo, a Ângela é capixaba, né, Ângela? E mais recentemente de São Paulo. Bom, eu aceitei o desafio da Ângela contando com a parceria, né, desafiei por minha vez as minhas colegas, nossas colegas do TCE, que também são auditoras de controle externo, primeiro, e colegas, né, a Nina Quintanilha Araújo, que tem sido minha parceira, já escrevemos vários trabalhos juntas, trabalhamos lado a lado no controle da Receita, e assim, uma amiga queridíssima e que sempre topa esses desafios. A Ana Maria Furbino Bretas, que é a nossa colega, também do último concurso, que foi orientanda da Ângela, e a Fernanda Greco, que está fazendo mestrado agora. Então, eu agradeço muito a elas pela oportunidade. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre esses aspectos, né, com foco no município do Rio de Janeiro. A Ângela colocou, os municípios são os responsáveis pela gestão urbana e principais responsáveis hoje pelas políticas sociais, né, pelas políticas públicas das áreas sociais, saúde e educação. Então, no contexto que a gente vive hoje, esse contexto de crise, pandemia, com queda de receitas, como a Ângela bem colocou, né, que realmente permanece desde 2014, quando ela verificou isso, a gente viu isso no nosso texto e continua acompanhando, a gente tem um cenário de como é que os municípios podem financiar suas despesas para atender as demandas da população nesse cenário. Né? No estado do Rio, particularmente, que é o nosso foco, o que a gente vê? Um conjunto de crises, né? Crise fiscal, crise política, crise sanitária, né, que é a crise do coronavírus, e a crise financeira. Então, é uma situação de recessão econômica, com queda de produção e emprego, tanto das receitas próprias como das receitas transferidas. O Rio fazendo parte do regime de recuperação fiscal, agora lutando para essa recuperação, hoje com o governador afastado. E a pandemia, nós já temos hoje, no dia de hoje, né, mais de 17 mil mortes, e os municípios do Rio, então, têm enormes desafios de como é que eu faço para pagar hospitais, equipes médicas, escolas e professores, como vão investir no saneamento, na infraestrutura, como a Ângela colocou, na infraestrutura urbana, com receitas municipais em queda, sem previsão de retomada da normalidade e sem um apoio estadual e federal compatível, né? Não é que não tenha um apoio, mas um apoio compatível com essa situação extraordinária, sem precedentes que a gente está vivendo. Éric, por favor, você pode passar. Bom, aqui, falando das receitas de 2019, Ângela, eu coloquei aqui, esses dados são muito recentes, eu peguei agora esses dias, para a nossa conversa, comparando as receitas, a participação, né, dos principais grupos de receitas dos municípios, tanto do Rio de Janeiro quanto do Brasil. É muito numerozinho, né, mas o que a gente vê aí, em termos percentuais, esses dados são do CIOPS, que é a base de dados do Ministério da Saúde, a gente vê que no Rio de Janeiro a receita tributária, apesar de todo esse cenário, ela é mais relevante para os municípios do Rio de Janeiro, para o conjunto de municípios, do que para o Brasil como um todo. Nós temos aqui, mais de um terço, né, das receitas municipais do Rio de Janeiro são provenientes da cobrança dos próprios tributos, especialmente o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, hoje, de longe, o principal imposto. Enquanto que para o resto do Brasil, a receita tributária ela é menos de um quarto. Para os 5.570 municípios, né? O ISS tem um peso um pouco menor, e isso está totalmente de acordo com o que a Ângela colocou, da autonomia, né? Da pouca autonomia orçamentária e financeira que os municípios têm. A gente tem na sequência o IPTU como um imposto super importante, também no Rio de Janeiro com um peso maior do que quando a gente considera o Brasil como um todo. Né? As transferências da União, as transferências federais, eu destaquei aí em vermelho, que é o ponto que eu quero falar, porque é muita coisa, a gente não dá conta aqui nesse espaço, mas
são as compensações financeiras pela exploração de recursos naturais, essas rendas petrolíferas, né, que era o nosso foco de estudo nesse artigo. A gente vê que o FPM, que é a principal transferência federal, porque as rendas petrolíferas, embora elas estejam nessa classificação, para os municípios, para os estados, eles não são considerados transferências da União, é uma receita própria. Quem paga essa participação governamental são as empresas exploradoras, né? Não é uma transferência no sentido de que isso não seria, enfim, é um debate federativo, uma das tensões federativas se essa é uma receita própria, se é do município mesmo ou não. Mas o fato é que para o Rio de Janeiro, para os municípios fluminenses, essa receita representa 12% do conjunto, né, dos orçamentos, enquanto que para o resto do país, quando a gente considera os municípios como um todo, ela representa apenas 2%. Esse é o cenário que a gente tem hoje, tá certo? A gente vê aqui também as transferências do Fundeb, como a Ângela colocou, tem um peso muito grande, 14% para o conjunto do país, e no caso do Rio de Janeiro, um pouco menos. A gente vê que todas as outras receitas, o FPM, o ICMS, o mesmo ICMS, que é a principal transferência federal, tem um peso menor no conjunto das receitas dos municípios do Rio de Janeiro, em função desse peso mesmo das rendas petrolíferas. Éric, por favor, vamos avançando. Bom, então, qual é a importância? Por que a gente tem que estudar essas rendas? Vamos ver o tamanho, né, desse bolo. Em 2019, foram mais de 126 bilhões de reais pagos pelas empresas no Brasil, no país. 126. Desses, só de royalties e participações especiais, que são as principais parcelas, né, das rendas, foram distribuídos 56 bilhões para todos os entes federativos. E outros 70 bilhões são bônus de assinatura, isso é outra live, outra palestra. Então, esses valores, além de serem muito expressivos, eles são crescentes. Desde 2007, quer dizer, antes do pré-sal, essas receitas, quando a gente atualiza os valores e tira, se a gente comparar o que era lá atrás com o que é hoje, tirando a inflação, elas aumentaram 80%, quer dizer, além da inflação. É um valor elevadíssimo, que gera uma elevada dependência para os entes que são beneficiados, mas que são considerados produtores, né? É um conceito que é muito discutido, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, e esses critérios de rateio, eles acentuam a forma de distribuição dessas rendas, é sobre isso que a gente fala no artigo, e que eu queria trazer um pouco aqui, eles acentuam as desigualdades que a Ângela mencionou, né? Essa heterogeneidade, essas transferências, em vez de elas contribuírem para reduzir, elas contribuem para aprofundar a desigual capacidade de gasto público entre os municípios, e no caso estou só comentando do Rio de Janeiro. Eu coloquei aqui um dado que é chocante, que em 2019, quando a gente compara a receita total por habitante em São Gonçalo, que é o maior município do Rio de Janeiro, que tem mais de 1 milhão de habitantes, mais que muita capital do país, em 2019, a prefeitura tinha R$1.000, cerca de R$1.000 para gastar por habitante, em termos de receita total. Vamos dizer que, hipoteticamente, não tivesse aquele vinculação com saúde, mais de R$15.000. Deu uma falhada aqui para mim, mas tá tudo ok? Então, é uma diferença assim, absurda, né? E o resultado é que acirra as disputas federativas pelos recursos. Então, Éric, você pode passar esse quadro próximo, só demonstrando esse peso, essas receitas aqui. A terceira coluna, eu comparo os royalties e participações especiais em 2007 e em 2019. Isso está no nosso trabalho, né? Não chegou a 2019, mas aqui são 56 bilhões aquele valor que eu falei, mostrando que o Estado do Rio de Janeiro ele ficou com 24% de tudo que foi pago em royalties e participações especiais no país. Quando a gente considera o Brasil como um todo, 24% desse total foi para o Rio de Janeiro, foram quase 13 bilhões, pouco mais de 13, e para os municípios foram
7 bilhões, o equivalente a 12% do total que foi pago no país. Esse valor é tão elevado, quase 40% de tudo que foi pago ficou no Rio de Janeiro, porém já é menor do que era em 2007, e muito por um aumento da participação de outros estados e municípios de outros estados, principalmente Espírito Santo e, mais recentemente, São Paulo, como eu falei. Podemos ir passando, senão... Então, o que a gente vê? Que esses recursos, esse volume de recursos, ele é muito relevante. Em 2019, ele representou 17% da receita estadual, é a segunda maior receita, só perde para o ICMS, e para os municípios, como eu falei, é 12% do conjunto dos orçamentos, né? Mas esse número de 12%, lembrando, dados os critérios de distribuição, ele não é uniformemente distribuído, esse peso não é igual para todos os municípios. Nós temos municípios onde a receita, as rendas petrolíferas representam quase 70% da receita, o caso de Maricá, né, que hoje é o município que mais recebe, enquanto em outros essa receita é zero. Nós temos municípios que não recebem receita do petróleo, ou recebem uma parcela muito pequena oriunda do que o Estado paga. Então, esses recursos, eles são fundamentais para essas regiões que são mais afetadas, né? Quase 70%, mas hoje o que a gente tem é muito importante ter essa noção de que temos que buscar alternativas, né? Por quê? Vamos mudar aqui, por favor, Eric. Por quê? Então, aqui a gente colocou os riscos potenciais, né? Quais são os principais riscos de perdas que os municípios têm hoje? No curtíssimo prazo, a gente tem as mudanças na distribuição, na forma de distribuição dessa renda. Esses critérios de distribuição que eu mencionei, que são fundamentalmente baseados na questão geográfica, né, na confrontação geográfica com as regiões produtoras, eles já foram... Nós temos uma legislação nova que foi aprovada em 2012 no governo Dilma, e essa legislação nem chegou a entrar em vigor, mudando o critério de distribuição, tirando, né, boa parte do que vai para as regiões consideradas produtoras e redistribuindo para todos os estados e municípios. Logo que ela foi aprovada, os estados, os entes produtores, principalmente o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, entraram com ADINs, né, ações pela inconstitucionalidade, que até hoje teve uma liminar suspendendo e até hoje não foi julgado pelo plenário do STF. Já teve vários adiamentos, é uma questão que está assim, no centro do debate federativo do Brasil, né? Uma questão muito, com muitas implicações, mas a qualquer momento nós já perdemos, vamos dizer assim, esse privilégio que esses municípios e o Estado do Rio tinham. Então, seria uma questão de tempo ou de uma nova negociação que estava sendo conduzida pelo nosso governador, que agora está afastado, então, e está adiado. E no curto prazo, outra mudança que já está acontecendo, que é a emergência do pré-sal. A gente está tendo mudanças nos investimentos produtivos na direção do pré-sal, que é muito mais rentável essa exploração, e outras vinculadas aos escândalos de corrupção da Petrobras, interrupção de investimentos, enfim, muitas mudanças e questões geopolíticas que afetam o nível de produção, por consequência, afeta a renda. No longo prazo, a gente tem as mudanças na matriz energética, né, uma pressão pela substituição do combustível fóssil por fonte renovável, é uma tendência que está vinculada com a questão das mudanças climáticas e que também pressiona essa dependência do petróleo. E além da possibilidade do esgotamento das reservas ou do encarecimento progressivo de conseguir retirar o petróleo de regiões cada vez mais difíceis, como é o caso do pré-sal, que são mais de 7 mil metros abaixo, né, do nível do mar. Então, você tem que ter tecnologia, investimento, etc. Bom, no nosso trabalho, como o Eric já colocou aí, essa dependência desses recursos, que são incertos, voláteis e que hoje apresentam grandes riscos, a gente
está tratando dessa questão sob 3 pontos de vista. O primeiro é analisar o que são essas rendas, né? De que elas consistem, de que elas dependem, quais são os fatores de influência e como elas se distribuem. Depois a gente analisa esses impactos principais nos territórios atingidos, principalmente na população, a gente fala um pouco sobre impactos também na produção, né, no PIB, né, e nos orçamentos, principalmente esse grau de dependência. E, por fim, a questão dos riscos e desafios, enfocando essa questão da judicialização, essa mudança de critérios, toda a mudança do marco legal. Maria Alice, eu pergunto a você, estamos aqui no momento, num dilema, ou a gente pode seguir avançando, eu apresento alguns gráficos, os mapas, os dados, ou a gente deixa essa discussão e vamos para o debate, eu não sei como é que está o tempo, eu tinha trazido os dados, né? Eu acho que a gente podia talvez só projetar, pedir para o Eric avançar sem mostrar aí, eu queria avançar para o grau de dependência. Você consegue avançar, Eric? Para mostrar um pouco, ilustrar essa diferença, é o slide 17. Aí eu fui mostrando, se quiser ir passando, mostrando como o Rio de Janeiro, o que são os fatores de influência, como a produção dele, esse gráfico mostrava a produção dele em vermelho, aumentou ao longo do tempo, mas, né, agora a gente tem São Paulo chegando, aí é o preço internacional do petróleo mostrando a volatilidade. Pode ir adiante, Érico. Essa participação... Parou. Aí, pode voltar por favor? Então, vou só falar sobre esse grau de dependência. Então, como resultado, isso eu queria recomendar, quem tiver interesse, comprar o livro e ler esse capítulo, né, Ângela? Fazendo a propaganda, mas o que a gente conclui aqui com os dados de 2019 é que o grau de dependência, ele varia muito, como eu falei, por causa dos critérios de distribuição. Então, aqueles municípios que estão diretamente confrontantes, porque hoje 97% da produção brasileira de petróleo e gás está no mar, 70% está na Bacia de Santos, né, no pré-sal. Então, hoje, o que a gente tem? Os municípios, a ANP, para fazer essa distribuição, ela agrupa os municípios, ela enquadra os municípios dentro dessas chamadas zonas geoeconômicas, que é uma definição do IBGE, enfim, são critérios complexos, mas que permitem botar na zona de produção principal aqueles que estariam ou confrontantes ou que são mais afetados, em resumo, né? E depois a gente tem a zona de produção secundária, onde tem os dutos, né, o gasodutos e os dutos, o oleodutos, etc., e algumas instalações, e as zonas limítrofes com essas regiões. Por fim, a gente tem um conjunto de municípios que não estão enquadrados, que não recebem nada, que são os 5 municípios da região Centro-Sul Fluminense. Então, aqui, eu agrupei aqui, né, nós fizemos esse exercício no nosso artigo, e eu atualizei esses dados aqui para mostrar que na zona de produção principal, essas rendas do petróleo equivalem a 12%. Esse valor aqui, essa estimativa ainda estava com dados preliminares, vocês veem que o total dos municípios aqui está 11%. A gente agora, já com os novos dados, já sabe que chegou a 12%. Mas vocês veem que na zona de produção principal é 12%, enquanto que, por exemplo, para esses municípios não enquadrados, chega a 0%. Isso é o peso das rendas do petróleo na receita total, que a gente chama de grau de dependência. Na zona de produção secundária, ainda é mais elevado, são 15% da receita. São 4 municípios que estão nessa situação. 15% da receita deles vem das rendas. Pode passar o próximo slide, por favor? Essa coisa de passar a transparência entrega a idade, né? Então, nesse aqui, a gente como que colocou uma lupa em cima da zona de produção principal, mostrando que esses 19 municípios que estão enquadrados aí, olha, embora a média seja 12%, olha como dentro dessa zona esses valores também variam muito. Lá em Maricá, que eu mostrei que chega a 66% da receita, significando que de cada R$10, 7 são provenientes do petróleo, né, no caixa da prefeitura, vamos dizer assim.
em Paraty, 46%, quer dizer, quase metade, em Saquarema chegou a 40%, até chegar lá embaixo, o município do Rio de Janeiro, que é a nossa capital, uma grande cidade com outras fontes de recursos, embora ele hoje em dia receba bastante também, ele apenas representa 1% da sua receita total. Então, isso evidencia essa dependência que os municípios têm, como ela varia de município para município, muitas vezes municípios vizinhos com situações semelhantes. Se você puder, Eric, mostrar o próximo slide para encerrar essa discussão da dependência, que ilustra aquilo que eu já falei, como a gente tem um contraste entre municípios. Ó, lá embaixo eu coloquei São Gonçalo, é o último, coloquei em cima os que têm maior grau de dependência, e lá embaixo os que têm o menor grau. Então a gente vê que São Gonçalo, por exemplo, que a dependência da renda do petróleo é apenas 2%, recebeu R$ 21 por habitante de rendas petrolíferas em 2019, enquanto Maricá recebeu quase 10 mil. Então, essa diferença vai resultar em receitas líquidas, ao final, né, no orçamento. Aquilo que eu falei, Maricá quase 15 mil, e São Gonçalo não chega a R$ 100 por habitante, R$ 1.000 por habitante. Então, esse contraste e essa questão que está em debate, está em discussão no STF, o que vai acontecer? Acho que os municípios precisam estar preparados, né? O nosso recado final é que essa elevada dependência e esses riscos iminentes de perdas, eles têm que ser enfrentados. É preciso diversificar as fontes, pensar em alternativas, crucial discutir essa agenda para o Rio de Janeiro, buscando um círculo virtuoso regional, buscando o artigo do Bruno Sobral, que a Ângela mencionou, fala muito sobre isso também, né, sobre a nossa estrutura produtiva oca. A gente precisa pensar nisso, ter consciência de que não é mais apenas um risco, é quase que uma realidade essa perda dessas receitas tão relevantes. É isso. Muito obrigada e desculpa aí o tempo. Paula, muito obrigada. Bom saber, quer dizer, não sei se é bom ou ruim, né? Mas temos que saber. Ainda que a notícia seja ruim, tem que ser do nosso conhecimento. Pois é. A ideia do debate é essa, né? Trazer esses números. Exatamente, temos que refletir sobre isso, né? Voltando a dizer que não existe o público não é comigo, tudo que é público é com a gente. O bem público é bem de todo mundo, não é o bem que não é de ninguém, é nosso. E todo esse dinheiro sai do nosso bolso, no final das contas, né? Enfim, então, muito obrigada por mostrar o quanto dependemos ainda de uma receita tão incerta como a dos royalties, e ver que municípios tão necessitados, como é o caso de São Gonçalo, né? Que é um município bem empobrecido, recebe tão pouco, né? É uma discussão que realmente nós não podemos correr disso, dar uma live inteira, mas temos que começar a refletir sobre esses assuntos. Temos aqui umas perguntas, eu farei 2 perguntas rapidinho para a professora Ângela e uma minha só para a professora Paula, minha querida auditora Paula, e depois, se vocês quiserem, entre si, esclarecer mais algum outro ponto, tá bem? Tá bom. Então, professora Ângela, tá bem. Temos aqui o seguinte: decorridos mais de 30 anos da promulgação de nossa Constituição, Constituição essa que elevou os municípios a entes da federação, eles atribuiu autonomia para os interesses locais. O que, afinal de contas, dificulta tanto? Qual é o principal fator? Você falou bastante dos problemas, mas, na sua opinião, qual é o principal fator que dificulta a gestão e o desenvolvimento municipal, além da questão financeira? Do ponto de vista institucional, eu acredito que seja a forte heterogeneidade entre os municípios. Tem o Zé Eli da Veiga, um professor lá da USP, escreveu um livro há uns 15, 20 anos atrás, chamado Cidades Invisíveis. Nesse livro, ele fala de municípios que não deviam ser considerados municípios, porque são municípios mínimos, tem município com menos de 1.000 habitantes, né? Então, eu acredito que o melhor teria sido
fazer como os alemães fazem, né? Eles tratam alguns municípios em condições especiais, né? Nós temos, por exemplo, aquilo que é o REGIC, né? A Rede de Influência das Cidades sugere. Alguns são 12 municípios mais importantes, sendo 3 estão lá no topo da hierarquia urbana, que é São Paulo, Rio e Brasília. Então, a gente devia ser possível, não é deixar de ser ente federativo, porque isso é a cláusula pétrea da Constituição, mas dar um tratamento diferente para municípios tão desiguais, né? Isso a Alemanha faz isso, a gente podia fazer isso também, né? Não tem todo um debate, como você pode imaginar, de fazer esse tratamento. Mas o Estatuto da Metrópole já foi uma tentativa de dar um tratamento diferente, né, da gestão plena para os municípios que fazem parte de um aglomerado urbano e que podem elaborar planos e ter mais fontes de financiamento, enfim, promover a regionalização para permitir que funções públicas de interesse comum possam se tornar viáveis financeiramente. Eu acredito que esse é o principal ponto e que a gente já estava caminhando nessa direção, eu acho, mas crise parou tudo, a gente não tem planejamento. De fato, não podemos tratar de maneira igual os diferentes, né? Isso também é uma cláusula aberta, né? Não podemos pensar nisso só em relação às pessoas, né? Mas também em relação aos municípios, né? Podemos tratar. Tem um outro autor que fala muito sobre essa questão federativa, que é o Sérgio Prado, né, lá da Unicamp de São Paulo, né? E ele coloca essa como uma das principais características do nosso federalismo, que é essa simetria das regras, que ela é muito complicada para você lidar com municípios com características tão diferentes. Bem nessa linha, né, Ângela, de não poder lidar com essa falta de... Os estados também são muito diferentes, mas menos do que a heterogeneidade entre os municípios. Esse município com menos de 1.000 habitantes, francamente... Não tem razão de existir. Bairro. Não tem razão de ter autonomia. E bairro pequeno. A autonomia de cidade de São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasil. Isso. Certo. Bom, Ângela, mais uma perguntinha rapidinha. No seu entendimento, algum dia os municípios atingirão o nível de maturidade, né, que os possibilite caminhar com as próprias pernas, sem tanta dependência dos Estados-membros e da União? Não, porque a maior parte dos municípios é de pequeno porte. Então, o caminho tem que ser a cooperação interfederativa. Certo. Muito bem. Eu acho. Ótimo. Temos que trabalhar juntos, né? Isso. E, Paula, Sim. Vamos voltar àquela questão primeira lá, né? Alguns autores dizem que as riquezas naturais podem constituir uma maldição, no sentido de que existe uma relação negativa entre a abundância de recursos naturais e o nível de desenvolvimento, né? Outros autores dizem que o rápido aumento da renda decorrente da exploração desses recursos passa uma falsa ideia de segurança, que enfraqueceria a necessidade percebida de investimentos e de políticas de crescimento. Você concorda com isso, Paulo? E em suas pesquisas você identificou maior responsabilidade na aplicação das rendas decorrentes dos royalties, ou essas rendas ainda, como no início, né, começaram, ainda são aplicadas assim de maneira desordenada, ainda se coloca porcelanato na beira da praia? Como é que é isso? Esse exemplo ficou, né, ficou na história. Ficou na história. Enfim, eu acho que realmente essa discussão, uma discussão que está na ordem do dia, né, essa discussão da maldição
dos royalties, né, dos recursos naturais, a doença holandesa, tem uma vasta literatura internacional, muitos pesquisadores, muitas pessoas se dedicam, mas não é um problema só do Brasil, né, e não é um problema que só envolva o petróleo, mas basicamente quando se trata da exploração de petróleo e gás, e aqui no Brasil também a gente tem uma série de pesquisadores discutindo, né, a nossa querida inspiradora, a professora Rosélia Piquet, é uma professora que tem se dedicado muito, né, a essa questão e organizado livros e debates, né, nos desafiando a pensar nisso. Afinal, é uma bênção ou é uma maldição? Esse recurso está sendo usado de uma maneira positiva, produtiva? Eu acho que essa é uma questão muito importante para a gente pensar. Eu acho que, assim, diante de todas as desigualdades, da heterogeneidade que a gente falou, a gente também tem uma situação de uma profunda heterogeneidade no uso desse recurso, porque, ao contrário de outros recursos que são vinculados a finalidades específicas, os recursos das rendas petrolíferas, tirando a pequena parcela de royalties até 5%, que é a parcela mais antiga definida na legislação anterior à lei do petróleo, que é a que rege a atual, que está até hoje, né, já, dado que o novo marco legal não entrou em vigor, como eu falei, está lá no STF. Então, essa parcela pequena, ela tinha as vedações para utilizar com gasto, com um quadro permanente de pessoal, que isso, claro, que é altamente recomendado que não se faça. Essa é uma vedação importante. O Tribunal de Contas do Estado tem batido muito nessa tecla, não permitir, né, que o município, porque você vai estar se apoiando numa renda que é instável, incerta, como a gente tentou demonstrar, para pagar uma obrigação que é certa, que é o servidor público, que você não pode mandar embora. Então, não dá para se encostar, vamos dizer, nisso. Uma outra literatura importante também tem trabalhado nessa ideia da preguiça fiscal, quer dizer, o fato de contar com essas rendas, ele acaba contribuindo para um certo relaxamento na busca de outras alternativas, na busca de outras receitas. Mas eu acho que, mal ou bem, nós temos avançado em termos de país, por exemplo, agora com essa lei de 2013, que destinou uma parte dos royalties, dos novos, a partir de 2012, para a saúde e para a educação, 75% para a educação, 25% para a saúde. É isso, e eu acho que, assim, vai existindo uma preocupação maior. A gente já tem exemplo de bons municípios aqui no Rio usando e criando fundos, já pensando, fundos soberanos, já pensando num futuro, momento futuro sem os royalties. Então, acho que aos poucos está se buscando, sim. Temos experiências positivas também. Eu acho que tenho esperança que o porcelanato tenha ficado... Teve muitos shows, né? Muitos municípios usando esse recurso para promover shows, então não é o ideal, né? Esse é um recurso, a gente tem insistido e recomendado, porque a legislação não obriga, que se use esse recurso para investimento em infraestrutura urbana, né? Em investimentos que vão ficar para o município, e na busca de alternativas para a diversificação produtiva e para outras fontes de receita. Isso aí, muito bem. Agora, por gentileza, quer perguntar alguma coisa a Paula, Ângela? Queria sim, eu sou capixaba e eu sei que os municípios capixabas passaram a ganhar bastante ainda na década passada, e aí eu queria saber da Paula se ela falou que a Bacia de Santos é que está gerando mais fonte desse recurso de royalties, né? Como é que estão esses municípios capixabas? E se os paulistas já passaram os capixabas? Ângela, sem querer desanimá-la, mas realmente o que a gente vê, há uma tendência forte, né, os paulistas, eles ameaçam a hegemonia fluminense e capixaba, eles já ultrapassaram Espírito Santo em termos de produção, em termos de renda. Mas, para nossa sorte, a Bacia de Campos também
tem uma parcela grande de poços na região do pré-sal também. Então, os campos maduros, que são aqueles na região do pós-sal, que é a região de águas rasas, essa produção caiu muito, e essa era a produção que tradicionalmente beneficiou os municípios, principalmente do Espírito Santo e do também. Os municípios lá têm uma situação de muita heterogeneidade, né, muito concentrada, essa renda beneficia poucos municípios também, mas foi criada até uma lei, né, tem uma lei de redistribuição dos royalties criada pelo governo do estado, então teve uma iniciativa interessante que eu nem sei, eu vou até como dever de casa, eu vou pesquisar como é que está a situação agora, mas há uma preocupação, sim, independente da disputa com São Paulo, claro, mas agora o Rio, no ano de 2020, no meio da crise, a gente conseguiu a produção e as rendas cresceram acima da média nacional, a produção de petróleo no Rio cresce mais do que em São Paulo, do que no Espírito Santo. Então, um desempenho assim deve ser a única notícia boa para o Rio de Janeiro no meio de tanta crise, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Isso é uma coisa que está mudando a cada momento, mas até meados do ano, eu acho que agora, mais recentemente, deu uma caída, mas vamos acompanhar, né? Muito bem. E você, Paula, tem alguma questão que queria ouvir da professora Ângela? Olha, eu não sei se dá tempo, porque a minha questão, a pergunta que eu gostaria de fazer, bem pequenininha, a pergunta é pequena, mas o conhecimento da Ângela para essa resposta é enorme, que eu queria perguntar para a Ângela com relação aos municípios metropolitanos, né? Como é que fica essa questão da agenda urbana, né, que você colocou, por exemplo, da questão do plano integrado, no que diz respeito, por exemplo, à mobilidade urbana e tantas outras agendas importantes que envolveriam, a gente tem aqui no Rio essa situação a região metropolitana com o maior índice de urbanização do país, né, a maior taxa de urbanização. Como é que são esses desafios metropolitanos hoje? Como é que você está vendo isso nesse momento? Olha, essa é uma pergunta que precisaria de mais tempo, mas para não te deixar sem resposta, eu coordenei um grupo com outros alunos e até publicamos na revista do Direito da Cidade um estudo sobre a região metropolitana do Rio. Tem que ter, tem o Estatuto da Metrópole, né, que introduziu, como no SUS, graus distintos de gestão do órgão executivo para planejar o desenvolvimento territorial. Esse órgão executivo foi criado aqui no Rio de Janeiro, né? Tem uma lei do finalzinho de dezembro de 2018, mas ao nomear os gestores desse órgão, houve uma eleição e o pessoal da Casa Fluminense, que é uma ONG, foi eleito, e aí o governador, esse governador que acaba de ser impedido, ele destituiu aquele órgão sob a justificativa de que não tinha havido a participação de todos, enfim, de todos os órgãos que poderiam, de todos os entes que poderiam votar, né? E aí destituiu aquela Câmara, os eleitos, e que eu saiba, bom, aí nomeou uns outros, mas está tudo parado, entendeu? Então, avançamos avançamos até o finalzinho do governo Pezão. De lá para cá, o governo, sei lá, esse governo Witzel ia mudar tudo, só que entramos numa fase aí, eu não sei de dizer como é que está essa situação. Eu diria, a minha aposta é que não está. A única questão que eu sei de certo para te dizer é que
o principal item de disputa entre os municípios e o governo estadual na gestão de aglomerados urbanos é a questão do saneamento. O município do Rio ele quer ampliar a privatização do serviço de saneamento que já tem lá na Zona Oeste para outras partes do município, e o governo estadual, que controla a SEDAI, não quer. Então, existe um embate, inclusive, jurídico, uma disputa que está lá no judiciário. Mais uma, e essa lei nova tende a não resolver isso também. Vamos continuar nessa disputa. Então, ao invés da gente estar caminhando na direção de maior cooperação interfederativa, nós estamos caminhando por um caminho de mais judicialização, vale dizer, de mais competição interfederativa, que é o contrário que, vamos dizer assim, normativamente não, assim, daquilo que devia ser, daquilo que a gente devia promover, estimular, está indo na direção contrária. É uma pena. É uma pena mesmo, né? Está tudo parado, tudo. Pois é. E ouso, não diria prever, né? Mas ouso pensar que teve essa mudança grande agora e teremos muitas mudanças ainda nesses 2 anos para o governador que atualmente está em exercício, né? Após o afastamento do outro. E essa indecisão toda prejudica muito, porque ninguém quer investir, ninguém quer fazer nada que seja duradouro, né? Está todo mundo muito inseguro, né? Então, tem a questão do país, a questão da pandemia, tem a questão do Estado e também do município do Rio de Janeiro, que é a grande locomotiva dos demais municípios aqui do Estado, né? Bem, gente, é isso, vamos caminhar para o encerramento. Obrigada a você que nos ouviu do outro lado aí da telinha, da TVzinha. Espero que tenham gostado. Espero que nós possamos nos reencontrar mais uma vez, tanto vocês quanto a professora Ângela, a auditora Paula, de preferência presencialmente, com o nosso calor humano, a gente possa fazer uma troca maior, não é verdade? Tenho certeza que nós vamos atravessar esse período, eu sou uma otimista nata, com todas essas dificuldades, com todas esses corsários, né, essas que vêm pilha a saúde, pilha tudo, né, da gente, nós vamos conseguir atravessar isso aí. Estamos em anos de eleição, vamos exercer o controle eleitoral, que é o voto. Eu gosto muito de pensar que o voto não é só uma procuração, o voto não é só um certificado de aprovação ou de reprovação, o voto é um instrumento implacável de controle social, de controle eleitoral, de controle social. Então, vamos exercê-lo de forma consciente. Muito obrigada, Paula, muito obrigada, Ângela, e Eric também, muito obrigada pelo valoroso apoio, pelo último auxílio aqui às 3 damas, viu? Gente, muito boa tarde, agora já boa noite, né? E até a próxima. Obrigada.